Gostaria de saudar os irmãos na luz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos que puderem, por gentileza, a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Tem como contexto a parábola do bom samaritano. Aleluia. Versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Então, meus irmãos, é uma palavra bem conhecida da igreja. Acredito que todo cristão já ouviu falar dela uma vez na vida. Mas eu acho importante ressaltar que Jesus, ele fala a parábola do bom samaritano. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos, meus irmãos, eles eram vistos com um enorme preconceito pelos judeus. Eles eram vistos como um povo impuro, um povo até mesmo pecador demais, indigno, por conta de inúmeras rixas históricas. Então os judeus e os samaritanos não se davam bem, por conta de todo o contexto que havia no passado. Então, quando Jesus ele responde, ele é questionado por um doutor da lei, alguém muito entendido para a época, ele questiona Jesus: como farei eu para herdar a vida eterna? Ele questiona. E aí Jesus pergunta para ele, e ele fala dos mandamentos. Aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, isso é uma verdade. Amarás de toda a tua alma e de todas as tuas forças, isso realmente é uma verdade. Mas aqui que vem a dificuldade, em amar o teu próximo como a ti mesmo. E a parábola diz que havia um viajante, vou explicar de uma forma bem simples, irmãos. Havia um viajante que estava viajando por uma terra bastante perigosa, dentro do Jordão aproximadamente. E lá ocorriam muitos assaltos. O pessoal era muito extorquido, é uma região que era conhecida pela sua violência. Contudo, enquanto ele viajava, ele acaba sendo surpreendido e acaba sendo assaltado, ferido, e é deixado no estrada. E passa um sacerdote, olha aquele homem ferido e segue, não ajuda. Passa um levita e também não ajuda. E aí vem o bom samaritano e oferece cuidado. Aleluia. Ele cuida das feridas, ele ajuda aquele sujeito a ir para um lugar mais seguro, paga a sua hospedagem, oferece todo o recurso que ele podia, até mais. Passa até as redes de suas feridas, que era uma coisa muito cara para a época, e que era equivalente a mais ou menos um dia de trabalho árduo. Então ele presta um cuidado com os desconhecidos. E foi o samaritano que fez isso. Alguém que era indigno, alguém que era considerado menos, um povo que tinha um preconceito histórico enorme por parte dos judeus. E ele oferece cuidado. E do outro lado, o sacerdote, aquele que era instruído na lei, que tinha um cargo bastante respeitado na época, um levita que ajudava no templo, passou também não ajudou. Então, olha, irmãos, um sacerdote, que era muito respeitado na época, como sendo um homem religioso. E a gente sabe que um homem religioso, se nós escutarmos aquela pessoa é religiosa, é uma pessoa de religião, a gente já tem o respeito. Um levita que ajuda no templo, a gente já tem o respeito. Mas imagina o samaritano. O samaritano. Poderoso Deus. E ele sim ajudou. Ele cuidou das feridas daquele sujeito que estava ferido, que estava precisando de ajuda e cuidado. Então, quando Jesus ele fala amarás teu próximo, ele quer dizer que a gente não adianta só orar. É importante. É importante. Não adianta só buscar a Deus. A gente tem que transparecer em qualquer lugar que a gente vá. Aleluia. Então a gente tem que orar sim, mas sem ajudar.
a gente tem que buscar a Deus pedindo para Ele: Deus, me dê força para salvar uma alma, para ganhar uma alma. Me dê força, Senhor, para que eu possa ter uma palavra de carinho para quem precisar. Senhor, me dê força para que no momento de tristeza eu não vergonhe o teu testemunho na cruz do Calvário. Que no meu momento de fraqueza não seja vergonha. Então, amarás o teu próximo é algo tão profundo que aquele especialista na lei não conhecia. Porque, para eles, o que era o seu próximo? Era outro judeu. Era um outro igual. Ele considerava eles como próximo. Ele considerava alguém que tivesse no mesmo nível social dele como próximo. E é muito fácil, irmãos. É muito fácil a gente pregar para o nosso amigo. É muito fácil a gente pregar para alguém que nos respeita. Eu quero ver a gente pregar para aquela pessoa que está ferida, que está amargurado pela vida, que está precisando de Deus. É difícil pregar para essa pessoa, irmãos. Que muitas vezes a gente vai evangelizar na rua, dar um papelzinho, ela nem olha a nossa cara. Não é só por falta de educação, irmãos. Existe uma raiz muito mais profunda. Meu Deus. Às vezes a gente está tão machucado que a gente machuca os outros. A gente está tão ferido porque muitas vezes passou um sacerdote, passou um levita na nossa vida e não nos ofereceu amor. Então a gente acaba ficando agressivo, amedrontado, reativo. Então vamos ser um bom samaritano. Aquele que para aqueles judeus era visto, aquele que era visto como escória, foi aquele samaritano, irmãos. Então nós temos que transparecer Cristo, não apenas no culto, não apenas no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se comportar, mas muitas vezes na solidariedade com o próximo, cuidado com o próximo. E Jesus ele não cita só uma vez os samaritanos, irmãos. Tem uma certa ocasião na Bíblia, você breve, que ele cura leprosos, e o único que volta para agradecer ele é quem? O samaritano. Quando ele vai no poço, pegar água do poço, ele fala com quem? Uma samaritana, que tinha um histórico de adultério, que era mal visto, até mesmo pelos samaritanos. Ele prega para ela. Por quê? Porque ele é o médico dos médicos. Não apenas a enfermidade física. Às vezes a enfermidade da alma é muito pior. Quantos de nós já não vimos pessoas perecerem por conta da tristeza, perecendo numa cama? Essas pessoas precisam de Deus. E infelizmente, irmãos, por conta do nosso pecado, na Gênesis, a gente perdeu o primordial da vida, que é saber que a gente precisa de Deus. Uma tartaruga, irmãos, quando o ovo eclode, eles estão na beira da praia, a tartaruga ela sai, ela já sabe o que tem que buscar, ela já sabe, ninguém precisa explicar para ela. No momento que ela sai do ovo, ela já sabe, eu preciso do mar, porque o mar é a vida, ele vai me oferecer a vida. Nós, irmãos, nós perdemos essa capacidade lá no jardim. Todo ser humano é carente de Deus. Do mesmo jeito que o peixe carece da água, a gente carece da presença de Deus. Só que o pecado ele veio com tanta força, irmãos, com tanta força, que a gente perdeu o principal da nossa natureza, o instinto de que precisamos buscar Deus, precisamos dele. E Jesus ele pega o doutor, ele pega o mestre, e ele mostra: olha, tem um religioso, e ele não nega a religião, irmãos, pelo contrário, Jesus ele veio para cumprir a lei. Ele não nega a religião. Contudo, a iniquidade, ela fica tão consolidada no nosso coração que a gente se torna um religioso vazio. Um religioso sem a presença de Deus. Apenas um religioso segue dogma da religião. Que segue a religião. Olha, eu vou lá no budismo, eu vou lá, faço isso, participo da igreja. Mas a nossa vida particular, o nosso pensar, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E por conta de um pensamento de iniquidade, de olhar para a mulher e desejar, ele pecou. Salomão é um homem cheio da sabedoria, que Deus deu sabedoria a ele. Salomão não arruinou todo o reino, que começou a adorar outros deuses, que começou a se relacionar com mulheres que tinham outra religião, e ele acabou cedendo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado ele vem assim. E o pecado ele vira algo de costume na nossa vida, de iniquidade. E essa iniquidade nos condena. E vamos dizer que foi Deus que nos condenou. A gente se levou à perdição, irmãos, por escolhas. Nós temos que ser humildes para admitir nossos erros, não culpar Deus, porque é muito fácil. Muito fácil, irmãos. O ser humano transfere a responsabilidade desde Adão. Quando Adão fala para Deus: a mulher que tu me destes e deu do fruto. Então pensa que Deus errou.
É uma arrogância tão tremenda da nossa parte, todos somos arrogantes. Tiago, ele até orienta a igreja dele de que devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. E a gente consegue? A gente ia conseguir considerar um samaritano superior a nós mesmos? E uma das funções que os apóstolos recebem lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que é serem eles e as testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, para finalizar, irmãos, tem um ocorrido na Bíblia, eu vou citar brevemente, em que Jesus vai para uma vila samaritana e ele não é bem recebido. E João, que é um apóstolo, que é conhecido pelo amor, até o livro dele é muito bonito, ele fala de Deus com o coração, algo muito bonito mesmo. E esse mesmo João diz: Jesus, você quer que a gente desce e caia fogo do céu sobre essas pessoas? E no decorrer do livro de Atos, o que acontece? Samaria é evangelizada. E João vai lá para testemunhar as maravilhas de Samaria. Glória a Deus. Então a gente vê que o mesmo apóstolo que falou: vamos pedir que caia fogo do céu sobre essas pessoas. E Jesus disse que ele não veio para destruir, ele veio para salvar o pecador. Aleluia. Até mesmo o apóstolo cometeu esse erro. E no decorrer do livro de Atos, a gente vai ver que João e Pedro vão para lá, para Samaria. E lá eles presenciam coisas belíssimas, irmãos, conversões, um auge da igreja primitiva, um auge que, infelizmente, hoje em dia se perdeu um pouco. Mas Deus ainda está aqui. A gente pode ter equipamento, a gente pode presenciar maravilhas da parte de Deus, só depende de nós, irmãos. Então, todos nós, no fundo, somos samaritanos. E a gente necessita do mestre. Amém?